mais uma vez, né? Estamos aqui com um painel extremamente seleto. A gente chama de café com ideias porque é algo informal, né? Então, queria agradecer a Cipriano por ter aceito o convite. Aqui também agradecer, viu, Cipriano, publicamente todo o apoio que tem dado ao Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde no desenvolvimento de uma cooperação técnica, como de fato ela tem que ser, de maneira horizontal. Então, o Estado do Rio Grande do Norte tem feito uma condução bastante responsável durante toda essa crise de saúde pública. O tema é oportuno justamente por isso, né, por ter permitido que todo o projeto, todo o trabalho seja feito dentro de uma cooperação técnica. Então, o professor José Manuel Batista, muito obrigado, professor. Nésio também, que é um amigo querido, também é um médico, mas é um médico que gosta de tecnologia, e tecnologia open source, que também faz parte do laboratório. Giliati, eu tive a oportunidade de conhecer ele na época que ele era diretor do DataSUS, né? E hoje a gente fala de RNDS, Giliati, mas as pessoas não sabem que foi você que começou esse negócio lá atrás. E muito sério isso, Cipriano, porque na época, isso foi em 2013, né? 2013 a gente não falava de RNDS, a gente falava de barramento de dados. E eu já achava aquele negócio fantástico. Mas, Maurício, o barramento de dados, ele só saiu na pandemia. A pandemia ele empurrou esse barramento para funcionar, Cipriano. Então, a RNDS, ela nasceu, ela foi concebida lá atrás, mas só veio nascer na pandemia, assim, de maneira mais presente, né, graças a esse trabalho que foi construído lá atrás. Eu acho que é importante a gente fazer esses relatos, porque às vezes a gente olha para uma ideia que saiu, mas não compreende que teve toda uma trajetória de execução. Então, eu estava sempre lá no DataSUS, tive vários contatos. Agradecer ao Roberto Tapia, esteve conosco hoje, muito obrigado. Ele que é coordenador da Unidade Técnica de Sistemas e Serviços de Saúde e Capacidade Humana da OPAS, aqui no Brasil, ficou no lugar de uma amiga querida também, a Mônica Padilha. Eu tive a satisfação de estar na casa da Mônica em El Salvador, quando ela esteve lá, Roberto. Fiquei 15 dias trabalhando com formação de recursos humanos em saúde e uso das tecnologias por convite dela e também de Fernando Menezes. O professor Rifat Atum, muito obrigado, professor, por estar nesse painel. É uma satisfação grande estar com o senhor aqui. Também um colega que eu conheci em 2016 no Brasil Conference, eu não sei se ele lembra disso. Nós estávamos lá, eu estava, acho que era o Quioro, Ciro Gomes, tinha também Carmen Lúcia, Rodrigo Janot, tinha uma série de pessoas, Aires Brito, tinham várias personalidades brasileiras, e nós estávamos lá naquela época mostrando, Cipriano, o que a gente estava fazendo no Brasil que tinha dado certo. E naquela época nós fomos apresentar a plataforma de recursos humanos em saúde, o Observatório do AEDES, o AvaSUS, então nós fomos apresentar algumas coisas. Também agradecer o Eduardo Barbosa Coelho, coordenador de gestão da pesquisa e inovação, que tem que vir para aqui para a mesa, viu, Eduardo? Então, o Café com Ideias ele é bem descontraído. Então, não é obrigatório fazer uma apresentação formal. Eu vou começar pelo Giliati e depois cada um tem aí 8 minutos para fazer uma apresentação. Depois a gente volta e abre para debates, inclusive para perguntas de fora. Meu papel aqui é somente mediar. Então, Giliati, está com você aí. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu peço desculpa que eu acabei não traduzindo para o inglês, mas durante a fala a gente vai falando. Bom, pode passar, por favor? Olha, quando a gente vai falar de ecossistema, de uma forma geral, né, ecossistema tecnologias, eu vou trazer basicamente o contexto do que a gente tem hoje um pouco no SUS, porque é um contexto extremamente desafiador que a gente tem no Brasil. Pode passar, por favor. Primeiro, cada vez mais, né, saiu agora um estudo grande na Lancet, agora em outubro. Cada vez mais a resposta do setor público. Ok. A resposta do setor público aos problemas, crises
demandas sociais, de uma forma geral, ela é dependente de uma intensa incorporação de tecnologia da informação em saúde, né? A saúde digital ela está virando um determinante de saúde para o cidadão. Então, quem não tem saúde digital é excluído de alguns serviços de saúde, e as gestões públicas cada vez mais estão mais dependentes dessa incorporação tecnológica. Em segundo lugar, as gestões do SUS, em geral, têm pouca capacidade de governo sobre as políticas de TI. Pouca formação, pouca experiência, poucos recursos humanos, poucos recursos financeiros. Pode passar, por favor. Passo eu que passo. Um terceiro ponto que a gente tem um problema grave aqui no Brasil é que usuários, trabalhadores de saúde, gestores de serviço, que geralmente são as pessoas que estão, os atores sociais, que estão mais envolvidos nos processos de trabalho do cuidado em saúde e que potencialmente têm uma capacidade de inovação grande, eles praticamente são excluídos dos processos de planejamento, de decisão e de incorporação de tecnologias no SUS. A história das políticas de TIC no SUS, antes do SUS, na saúde no Brasil no século XX, né, e no próprio SUS, elas são políticas que são conduzidas geralmente de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, né, os grandes sistemas de informação em saúde, e mais recentemente pelas gestões locais do SUS. Mas se você pega nessa pandemia, por exemplo, diversos AOPAs mapeou mais de 1.400 experiências na atenção básica do Brasil durante a pandemia de incorporação tecnológica. Poucas dessas experiências viraram, de fato, política pública. E, por fim, a gente tem esse resultado. Diversas incorporações de TIC simplesmente não vingam. Você tem um forte investimento, uma forte mobilização de recursos financeiros, e elas não se transformam em inovação tecnológica. São projetos que acabam no meio do caminho, são projetos que têm um início, um meio e um fim, como a gente viu nessa pandemia, por exemplo, né, diversos projetos de inovação, de incorporação tecnológica que não se sustentaram. E é nesse contexto, assim, porque eu acho que quando a gente vai discutir inovação, ecossistemas tecnológicos, esse cenário ele é fundamental. E a gente tem, esse é um ano muito importante para o Brasil, né, é um ano de transição política, enfim. A gente tem debatido, né, que bases seriam essas para uma política de inovação. Aí eu acho que realmente a experiência do Rio Grande do Norte, né, liderada aí pelo professor Ricardo Valentim, ela já traz diversos desses elementos, né? Nésio, também no Espírito Santo, o próprio Cipriano, aqui também no Rio Grande do Norte. Mas essa problemática ela passa por reformar as políticas e as práticas de inovação tecnológica do próprio SUS, né? Tanto das organizações, né, ou seja, das secretarias de saúde, né, do próprio Ministério da Saúde, quanto o próprio sistema de inovação. As direções do SUS, de tecnologia, que geralmente são muito afastadas das direções das direções do SUS, no nível nacional, estadual ou local, elas precisam ter uma aderência maior. Eu acho que esse exemplo aqui do Rio Grande do Norte, ele é um exemplo claro disso. A gente pega a maioria das universidades do Brasil, e aí dos institutos, das instituições de ciência e tecnologia, a gente tem uma prática muito diferente, né? As universidades elas não têm um contato orgânico, né, com as gestões do SUS, elas operam em outra velocidade, outro grupo de necessidades. Né? O exemplo do telesaúde aí, durante 20 anos no Brasil é um problema. O Nésio falou que é desastroso. Mas é isso, né? A gente tem um telesaúde no Brasil que ele operou em outra velocidade, né? Eu me lembro quando eu era médico, né?
assistente lá do telesaúde, né, o teleorientador lá, ele debatia casos raros de escabiose, casos raros de hipertensão, enfim, quando, na verdade, não tinha muito sentido para quem estava ali, né, na ponta. O exemplo do Regula Mais é outro exemplo disso, né, que locais do Brasil você tem um sistema de regulação incorporado com um sistema de educação permanente, né, com o que está sendo produzido na universidade. Então, realmente, para mudar, né, passa por aí. O envolvimento orgânico, isso é algo que é muito difícil da gente fazer hoje no Brasil, né, de atores locais, trabalhadores de saúde, gerentes de serviço, usuários, nos processos de inovação tecnológica, mas isso a gente já vem desenhando, em breve vai ser apresentado algo lá na Unifesp. E, por fim, aí é o meu último ponto, é porque tudo isso desemboca no desenvolvimento de ecossistemas tecnológicos integrados. Então, aquele mapinha que o professor Ricardo colocou aqui, aquilo ali existe um conjunto de políticas públicas e de práticas de inovação por trás que faz com que emerjam um conjunto de soluções tecnológicas que operam de forma integrada e com alto valor de uso para gestores de saúde. Enfim, concluindo, era essa a mensagem que eu queria falar. Isso é um problema extremamente complexo, né, e que a resolução dele passa por a gente atuar também de forma complexa, né, nesses pontos aqui que eu levantei de forma muito sucinta. Era isso. Obrigado. Thank you, Ricardo. I really love this slide. Obrigado, Ricardo. Eu gostei muito do slide do ecossistema. Eu gosto de ecossistemas. Sempre me faz pensar em grandes ondas e o que mudou, quais são as principais tendências, quais as principais transições que o Rio Grande do Norte ou que o SUS poderiam realmente usar para moldar o SUS para uma segunda versão mais igualitária, mais efetiva, mais eficiente, mais responsiva e também mais ampla, um sistema mais generalizado. Mas como é que essa transição acontece? Como essa mudança? Isso é baseado no trabalho que desenvolvemos ao longo dos anos. A primeira principal transição, como ouvimos ao longo da conferência, é a digitalização. Temos grandes mudanças que demoram muito tempo. Em 1999, eu trabalhei como técnico por 15 anos, como médico por 15 anos. E em 1999 que eu deixei de praticar a medicina. Eu já tinha uma clínica totalmente digital nessa época, mas o trabalho era demais, porque tinha que ter o fax, digitalizar, carregar, o sistema não era integrado, as radiografias ficavam em outro lugar, mas a digitalização agora permite ter sistemas completamente integrados e com grandes quantidades de dados, mesmo no nível individual. Combinando os dados no nível individual, todas as mudanças fisiológicas, as funções e por conta da patologia, baseado no exossoma ao redor do indivíduo e tudo ao nosso redor, todo o ambiente. Isso tudo pode ser colocado no sistema de saúde para melhorar a saúde de um país. E tudo isso reunido permite entender os determinantes da saúde e também os desfechos. Mas essa primeira grande transição que o Rio Grande do Norte já está fazendo acontece porque já tem partes já estabelecidas. A segunda parte da transição tem a ver com dados em tempo real. Quantos aqui tem celular? Posso ver? Pode levantar a mão quem tem um celular aqui? Não precisa ficar com vergonha. Quem aqui tem um celular? Eu vou mostrar. Todo mundo tem, não tem? Todo mundo. Então, essa é a ferramenta para a coleta de dados em tempo real. E tem vários aplicativos incríveis ao redor do mundo que já permitem essa coleta de dados. Desde os dados fisiológicos
a conduta mal de Parkinson, perda de movimentos e todas essas coisas fisiológicas. É uma grande transição que agora permite coletar dados em tempo real, que pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer lugar. A terceira grande transição é a automação. Faz uns anos que eu viajei para o Japão e aí eu liguei meu celular quando eu saí do avião, né? E eu estava pensando muito na história do como era ali a linha da Ásia. Apareceu uma caixinha de mensagem dizendo: Bem-vindo ao Japão, bem-vindo ao aeroporto de Maritaí, para onde você quer ir? Eu disse: Quem é que está falando comigo? Quando eu olhei, era um robô. Isso foi 8, 10 anos atrás. Então, esse tipo de conversa é muito útil para a saúde. Eu já trabalhei com colegas em Singapura que fizeram esse tipo de aplicação numa conversa com um robô que permite automatizar a saúde e permitir que os trabalhadores da saúde automatizem grande parte do seu trabalho sem ter que sentar na mesa para fazer isso com a papelada, um a um, através de automação, inteligência artificial e aprendizado de máquinas. É possível agora engajar-se melhor com os indivíduos e com os trabalhadores da saúde também, de forma a divulgar e assim ampliar e facilitar esse trabalho. A quarta coisa é a personalização. Tem vários dados agora que vêm do nível da genômica para o nível mais avançado, que permite entender o que cada indivíduo precisa para otimizar o seu tratamento e para alcançar os resultados esperados. Mas são tantos os determinantes da saúde, é preciso entender e focar num tratamento personalizado. E o uso de vias de tratamento integrado através de equipes multidisciplinares em vários pontos do contínuo da saúde, mas cada um desses processos precisa ser bem entendido para ver como ele vai ser aplicado para cada pessoa. A quinta coisa, que eu acho que é um paradoxo, é a transição para a saúde da população. Por um lado, a tecnologia empurra um pouco a questão da personalização individual. Por outro lado, como temos Big Data e porque os criadores de políticas têm interesse em resultados de igualdade na população, eles querem que a população tenha saúde. E isso é diferente da saúde pública. Combina a saúde pública, a saúde da população no nível individual, com intervenções que são escalonadas para toda a população e assim agiliza os processos através dos desfechos que vão influenciar a questão da proteção social e assim como a satisfação dos usuários desse sistema também. A sexta transição é muito importante. É fazer uma transição da tecnologia através de uma solução focada nos modelos, focando em desenvolver dispositivos diagnósticos ou equipamentos, ou desenvolver uma tecnologia para a saúde. E todos esses resultados precisam de soluções muito complexas, com vários elementos envolvidos, como vimos nos ecossistemas, como o Ricardo mostrou. E não é uma solução baseada em modelos importantes, porque o sistema de pagamento vai permitir que quem trabalha na gestão de saúde se organize para fazer uma boa gestão dos resultados, que focam bastante na terapia individual e o que eles estão comprando e como essas soluções podem ser compradas e distribuídas para os outros. A sétima principal transição é não focar mais na doença, e sim na saúde. E não focar no tratamento, e sim na prevenção. Tudo agora é projetado em torno das doenças. Quando você vai para a faculdade de medicina, você aprende as patologias, você é treinado para tratar a hipertensão, você vira especialista em cardiologia, mas os indivíduos não vêm com aquilo escrito na testa. Existem muitas morbidades e mortalidade é influenciada na população
pela idade e outros fatores que precisamos fazer uma boa gestão para levar a saúde da população, então, não focando assim na doença. A gestão precisa ser feita de forma a prevenir a progressão. E os países têm que começar a falar na gestão da saúde e não da doença. E, por fim, a 8ª transição é uma transição financeira. No momento, os sistemas de saúde têm as finanças alocadas de acordo com as suas estruturas e seus orçamentos históricos, inclusive. Tem um orçamento para a saúde, baseado no ano anterior, e aí o dinheiro é alocado para o hospital, para a unidade de saúde básica ou comunitária, ou unidades de diagnóstico, que recebem o financiamento porque fazem parte do sistema hospitalar. E o orçamento é histórico, por definição. Isso reflete a história. Se estamos olhando para trás, ao invés de ter um financiamento que olha para o futuro, muitos países já fizeram a transição do orçamento histórico para alocar recursos de acordo com a necessidade e de acordo com a atividade realizada. Um pagamento baseado no desempenho, o orçamento programado de acordo com as necessidades. Mas isso levou a uma inflação no número das atividades que, sem ter os desfechos necessários, não vão levar à equidade. Mas essa transição tem acontecido em muitos países, incluindo o G20, que o Brasil faz parte, que faz uma transição para gerar valores naqueles que levam a uma colaboração com a sociedade, o hospital, ou a saúde pública como um todo. Então, isso muda muito o que cada um contribui para essa situação. E essas fontes são alocadas para alcançar resultados, que, como eu falei ontem, não existe muito nessa tradição. Temos que ter o futuro em mente, desenhando as próprias soluções e focar nos desfechos e assim alocar os resultados e a parte financeira pensando nisso. Então, é muito interessante poder pensar em como todas essas transições que eu falei, em que ponto estamos nisso? Enquanto instituições, em relação a essa fronteira que precisamos ultrapassar. O que é preciso ser feito para poder moldar essa transição? E todo mundo vai se beneficiar com isso, ajudando o sistema de saúde e a saúde pública, levando a mais equidade, eficácia, eficiência, melhorando a responsividade desses sistemas. Obrigado. Um pouco do marco superestrutural, legal, que existe no Sistema Único de Saúde, sem ter que sair dele, para discutir ciência, tecnologia e inovação como capacidades, como instrumentos jurídicos, como capacidade de governança, como capacidade de intervenção na realidade, em tempos de crise ou fora da crise. Porque, na verdade, a gente ainda desconhece o marco da ciência, tecnologia e da inovação que existe no SUS e que, na prática, em tempo de crise ou fora da crise, ele é praticamente o mesmo, com todas as liberdades e as capacidades que pode ter a ação do gestor utilizando o nosso marco legal. Pode passar, por favor? Se me der o botãozinho, eu passo. Não, aqui. Opa. Tá, como é que eu volto? Aqui. Então, no artigo 200 da Constituição, diz que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Poxa, bonito, né? O autor do texto constitucional e depois da emenda que foi feita, que incluiu o inciso 5º, fez gol. No entanto, depois veio a Lei 10.973, com as alterações da 13.243, que ela diz o seguinte, olha lá. Esta lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica,
ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do país, nos termos dos artigos quais? 23, 24, 67, 200. A Lei da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil é uma das leis do SUS, porque ela regulamenta o artigo 200 da Constituição da República, que define qual é a competência do sistema de saúde. E tudo que esta legislação do marco da Lei da Ciência e Tecnologia trazem são transformadores. Por quê? Porque colocaram no bolso todo o marco de 70 anos de CLT, colocou no bolso a Lei 8666, colocou no bolso as lógicas do regulamento do regime único dos estatutários e permitiu mecanismos legais legalizados, e aí, de acordo com o artigo 5º da Constituição, só podemos fazer ou deixar de fazer com base em quê? Na lei. Aqui temos a lei, temos a regulamentação de um dispositivo constitucional, aonde nós, entre tantas vantagens do marco legal, nós temos lá a possibilidade, inclusive, de que uma ICT, uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, ela possa ter um NIT, e o NIT possa funcionar como fundação de amparo, dentro de uma ICT, envolvendo mais de uma instituição. Nós criamos no Estado do Espírito Santo o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação do SUS, com 2 braços de atuação. Um na área de formação de recursos humanos, com uma escola de saúde pública dentro do Instituto, e um núcleo de inovação tecnológica, um NIT, que dá conta de todas as políticas de desenvolvimento tecnológico, propriedade intelectual, todas as ações de extensão tecnológica que a gente desenvolve no Estado. O que nós tivemos ali? O que é uma ICT, primeiro? Né? São organizações que podem ser públicas ou privadas, e eu quero dizer aqui para vocês que uma ICT pública de direito público, da administração pública mesmo, clássica, ela tem quase todas as mesmas prerrogativas de uma ICT privada. Então, a gente não precisa inventar muito para poder ter uma ICT com alta flexibilidade na sua capacidade de gestão para poder responder a tempos de crise e a tempos fora da crise. E as ICTs, então, elas têm a finalidade de desenvolver os órgãos, as soluções que respondem às necessidades da sociedade e da própria instituição. Eles surgem para alinhar as necessidades da pesquisa sobre tendências tecnológicas com a urgência do mercado e das necessidades sociais para o lançamento de novas soluções. O que ela permite? Compartilhamento de instalação, facilidades de compras, regulação de pesquisadores estrangeiros. Então, a gente pode convidar o professor para vir para cá sempre, com bolsa, com tudo, porque o marco permite isso. Isenção de impostos, parcerias com empresas privadas, exploração de propriedade intelectual, contraprestação de serviços, pesquisa científica e inovação tecnológica, dimensionamento, provimento e fixação de profissionais de saúde, formação e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS, tecnologia da informação e comunicação para a saúde, integração entre ensino, serviço e comunidade. Tudo isso já está na lei, já está no texto. Só que a lei por si só, ela é o quê? Ela é morta. É o espírito que dá vida. Se o espírito não se apropria da letra, não se apropria do texto, e transforma ele em ação concreta, e transformação da realidade, nada acontece. E aí temos mais uma legislação avançada para pensamentos conservadores. E aí eu queria falar, Giliad, que quando eu li o título dessa apresentação, eu pensei assim, o SUS, as TICs do SUS, o desafio da inovação. Porque incorporar tecnologias, a informação e da comunicação no SUS é um desafio gigantesco. O Giliard, há quanto tempo iniciou o debate no Ministério da Saúde e depois de quantos anos foi acontecer? Nós ainda temos municípios onde, quando vai discutir TICs, a discussão é implantar prontuário eletrônico. A gente tem consultório médico ainda sem computador, sem internet. Estamos no meio de uma revolução 4.0, de uma revolução digital. Temos médicos que se recusam, mesmo com o computador na frente, a digitar no sistema. Então, dentro da lei que criou o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, o ICEP, ele é constituído como uma ICT e também uma escola de governo. Ele criou o Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do SUS, o PEPSUS. Tem o PEPSUS, aí nós criamos o PEPSUS, lá no Espírito Santo. Hoje, depois de 2 anos e pouquinho de criado o nosso instituto, ele já conta com um orçamento próprio do Fundo Estadual de Saúde de R$50 milhões em bolsas de desenvolvimento tecnológico. Só que essa legislação ela trouxe o quê?
ela trouxe a possibilidade de, num mecanismo muito simples, por meio de uma portaria, a ICT cria um laboratório, dentro do laboratório cria projetos, cria núcleos, designa livremente coordenadores, supervisores, as figuras principais de cada projeto desse, e depois a gente faz um edital para incluir os participantes, ou indicar os participantes mediante um termo de cooperação com a UFRN, com uma universidade estadual, com um município, de maneira que a gente desburocratiza a aplicação do princípio da impessoalidade, sem prescindir do papel discricionário do gestor na escolha das soluções do perfil de capacidades e de competências tecnológicas que a gente quer nos pesquisadores para coordenar os projetos. Aí nós criamos já 4 laboratórios, o LIPRAS, que é o Laboratório de Inovação de Práticas de Regulação e Atenção à Saúde, o ILAB SUS 4.0, que é o Laboratório de Inovação em Tecnologias Aplicadas, o Lab SUS Mais Justiça, que é um trabalho que discute desjudicialização da saúde, o tema do direito sanitário, o Lab Covid, que é um laboratório de pesquisa sobre Covid-19, que saiu ontem no Jornal Nacional, quem viu aquela pesquisa da meia dose da AstraZeneca, foi do nosso instituto, só que não falou isso na TV. Foi o nosso instituto que publicou a portaria com o projeto, que articulou o município, que articulou todos os atores de 5 instituições. Em 3 semanas de criada a ideia, nós já estávamos em território com o projeto sendo implementado, aprovado na CONEP. Tudo feito de maneira muito rápida e célere em tempo de crise, utilizando o marco da ciência e tecnologia. E o Lab Rede de Qualidade de Vida, Qualivida, que é um projeto que a gente tem com os servidores do Estado. Resultado, nós temos hoje 100% dos municípios capixabas com termos de cooperação assinados junto com a nossa ICT. Durante a pandemia, isso foi extraordinário. Por quê? Porque nós tínhamos no Espírito Santo a 5ª pior cobertura da estratégia da saúde da família do país em 2018. Nós temos, neste mês, a 5ª melhor cobertura do país. Por quê? Porque durante a pandemia, nós lançamos um programa de formação de médicos de família e comunidade, de enfermeiros, de cirurgiões dentistas, com uma formação em serviço de 3 anos, onde o município, por meio do termo de cooperação com o nosso instituto, dizia: eu quero 8 equipes do meu município como campo de prática para aquele profissional que vai fazer a formação. O nosso instituto cadastrou no Conselho de Educação, certifica lato sensu, faz a formação em serviço com médicos titulados que fazem a supervisão híbrida, presencial e à distância. Resultado, saímos para a 5ª melhor cobertura do país durante a pandemia. Foram quase 400 equipes que foram expandidas no Estado. Tudo dentro do quê? Do marco da ciência, tecnologia e da inovação. Só que detalhe, o Estado gasta em bolsa 50 milhões, os municípios 150. Para cada real que o Estado coloca, os municípios colocam 3. Porque o município paga a bolsa do profissional que atua lá no município com recursos do Fundo Municipal de Saúde, sem triangular para a ICT, porque a lei federal diz que pode fazer isso e a lei estadual diz que pode fazer isso. Então, nós desburocratizamos o procedimento e permitiu que a gente respondesse à crise. A nossa forma de organização dos hospitais junto à regulação não foi só pela aplicação que a gente utiliza da regulação de leitos. Em cada hospital público do Estado do Espírito Santo, nós implantamos um núcleo interno de regulação, com rounds multiprofissionais, com controle, com indicadores da gestão dos leitos. Implantamos os escritórios de gestão de alta, que são times de resolução de problemas dentro do hospital, para garantir que a alta do paciente aconteça no tempo esperado para aquela alta, que faz todo um controle da alta e da transição segura do paciente na deshospitalização. Tudo implantado com bolsistas do nosso Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. Implantamos, durante a pandemia, a medicina hospitalista nos hospitais. Um profissional especializado no comanejo do paciente dentro das unidades hospitalares. E conseguimos reduzir tempo médio de permanência, mortalidade hospitalar, melhorar o giro de leito. Nós conseguimos praticamente ter em todos os hospitais aonde o nosso marco de ciência e tecnologia chegou, por meio do ICEP, a melhora dos nossos indicadores de atenção e também de resposta do sistema. Não foi só a expansão de leitos no Espírito Santo que fez que a gente não colapsasse nos piores momentos da pandemia, mas uma melhora do ganho de desempenho do sistema de saúde. Neste momento, 92% dos pacientes que entram na tela da regulação são regulados em até 24 horas.
Nós temos, em média, somente 3% dos pacientes que aguardam mais de 2 dias um leito na fila da regulação na atenção pré-hospitalar no Espírito Santo. Porque nós decidimos transformar aquela letra em vida. Decidimos transformar aquela letra em solução de saúde pública. E aí o ecossistema ele envolveu o quê? A academia, o setor produtivo, o governo, a sociedade, e o ICEP está lá no meio. Porque ele tem um projeto também de educação popular em saúde com controle social. Ele tem projeto com as equipes de consultório na rua para atender a população em situação de vulnerabilidade. O nosso instituto, hoje, ele conta com... na gestão da pandemia foi o Vacina e Confia, a plataforma de agendamento de teste RT-PCR, painel de gestão de leitos, painel Covid-19, estruturação do NIR Medicina Hospitalar, painel de distribuição de vacinas. Ganhamos, primeiro lugar, também transparência nas compras, transparência nos dados da vacinação, dos dados da Covid-19 no Estado, articulando todo esse sistema. Eu pulei uma parte que eu ia falar aqui. Nós conseguimos, então, aqui, 200 milhões de reais. Nós montamos, em um pouquinho mais de 24 meses, uma ICT que opera no Estado de 4 milhões de habitantes, 200 milhões de reais em bolsas de ciência, tecnologia e inovação, com foco grande, tanto em análise de dados, desenvolvendo algumas tecnologias, como também na formação de recursos humanos. Nós estamos muito seguros e convencidos, eu concluo minha fala, professor, que esse ecossistema que hoje a gente articula, ele não existiria no tempo da burocracia. Ele não existiria no tempo da publicação de uma portaria. Para que ele exista, é necessário que o poder público assuma o seu papel de articulador do sistema, de acordo aos seus objetivos constitucionais, as suas urgências na capacidade de entrega, para poder fazer com que cada ator do ecossistema, no seu perfil de competência, consiga ser puxado para uma articulação capaz de entregar no menor tempo o melhor resultado. Então, o ecossistema de inovação do Brasil precisa de uma ICT pública nacional com o braço direto do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde Pública do Brasil hoje não tem uma ICT como o braço de ciência e tecnologia dele. Não tem uma ICT capaz de organizar o ecossistema nacional, de induzir que os estados se organizem, todos eles, a sua ICT. Nós precisamos aproveitar todas as capacidades. E sem apropriar-nos da legislação, dos instrumentos, das formas de governança da inovação, a gente vai continuar sendo a inovação com o desafio de incorporar as TICs no SUS. Muito obrigado, gente. Um abraço. Boa tarde a todos me ouvem? Boa tarde. Meu nome é Eduardo Coelho, eu sou médico, pesquisador da Universidade de São Paulo, estou cedido para gestão de pesquisa e inovação tecnológica da rede EBSER. Então, eu não fiz nenhuma preparação formal, a ideia de fazermos um debate, e eu, na verdade, trouxe 3 histórias para contar um pouco sobre basicamente a ideia de ecossistemas e basicamente a ideia de tecnologias dentro do nosso período triste de pandemia. A primeira história é uma história pré-EBSER, mas é uma mensagem que eu queria deixar que, às vezes, soluções tecnológicas muito simples resolvem problemas que podem ser muito complexos. Então, uma primeira ideia, pegando aqui um pouco da fala do chatbot, foi durante o desafio de executar o ensaio clínico da vacina Coronavac. Eu fui pesquisador principal em Ribeirão Preto. Nós tivemos o desafio de montar uma unidade de pesquisa clínica especializada para a Covid. A chamada foi em julho do primeiro ano de pandemia e nós estávamos operantes no dia 27 de julho. Nesse dia, nós, juntamente com o Emílio Ribas, vacinamos a 3ª pessoa no Brasil. Então, foi um início importante e o desafio era, tínhamos que recrutar um volume muito grande de pessoas, eram profissionais de saúde, o estudo da Coronavac, particularmente, ele utilizou como voluntários, participantes de pesquisa, profissionais de saúde, então o desafio gigante era
conseguir incluir o maior número possível de colegas dentro do estudo para que ele pudesse ser finalizado o mais rápido possível. E a gente tivesse uma resposta se aquela vacina potencialmente podia ser utilizada para combate à pandemia ou não. O desafio maior que tinha era como organizar num espaço pequeno o retorno de tantos pacientes ao mesmo tempo. E uma das ideias foi usar o chatbot para a pesquisa de eventos adversos. Havia a primeira consulta e contatos telefônicos com intervalo muito curto. Então, o chatbot, na verdade, ele estava organizado para estratificar quais eram os eventos adversos esperados, e o último ponto dele era: tem alguma coisa que apareceu, por exemplo, você está ficando verde, nascendo rabo e parecendo que você vai para o pântano, então, por favor, nos informe, esses pacientes eram chamados para o centro para consulta. Com isso, nós conseguimos eliminar retornos desnecessários, não deixar o centro de pesquisa lotado de colegas que saíam do CTI ou estavam em atendimento de pacientes nas UPAs, e conseguimos fazer um recrutamento de 730 voluntários até outubro, então, de maneira que, certamente, nós colaboramos muito com a finalização do ensaio clínico num tempo muito curto. Então, a primeira história é solução simples, o chatbot, todos os médicos tinham, obviamente, celular, e mais uma característica que eu podia fazer a mesma estratégia do professor e perguntar quem usa o WhatsApp, e todo mundo fala, eu. Sim, no Brasil se usa muito o WhatsApp, então o chatbot era montado no WhatsApp. A segunda história tem a ver, já na IBSER, com uma solução curiosa. A segunda mensagem é: muitas vezes a gente tem uma solução tecnológica muito boa, só que faltou combinar com o colega da ponta de que ele tem que usar a solução tecnológica de forma adequada. Exemplo é o VigiHosp, é um sistema interno da IBSER de vigilância epidemiológica. Ele funciona extremamente bem, teoricamente ele é muito bem organizado. Ele foi desenhado para captura de problemas relacionados a tecnologias de saúde, então uma ideia que existia já na Anvisa, do Notivisa. Ele é muito parecido, ou seja, ele é um sistema interno que aponta não só problemas relacionados às tecnologias em uso, mas também notifica as doenças de uso de notificação obrigatória. Entre elas, entrou a Covid. Qual era o problema? O sistema era muito bom, mas faltava abastecer o sistema. Então, o problema era quem é que introduz o dado no sistema. E com a Covid, foi montado e treinado uma equipe especializada para notificar e contar os leitos no hospital que de fato existiam vagos para controle e para até organização de insumos, estoques, necessidade de treinamento ou contratação de novas equipes para poder atender a pandemia de acordo, aí em tempo real, com o que estava acontecendo em relação à evolução da doença. E vocês lembram da tragédia de Manaus? Todo mundo lembra disso, quando acabou o colapso do sistema de saúde no Amazonas e faltou oxigênio. E isso foi notificado para nós, na sala da DEPAS. Isso foi uma reunião, uma das mais difíceis que eu já participei, em que foi comunicado para nós, Manaus está notificando que não tem oxigênio, o que faremos? E aí virou um silêncio na sala de solução de crise, e isso era pela manhã. Às 7 horas da manhã do dia seguinte, a FAB tinha conseguido realocar os pacientes nos hospitais da IBSER. A maioria foi para lá, porque a gente sabia exatamente quantos leitos a gente tinha. Então, assim, isso mostra, de novo, tínhamos uma solução tecnológica prévia, não havia talvez o uso dela de forma adequada, foi feito um treinamento, funcionou, e quando precisou dela em tempo real, a gente sabia exatamente como a gente podia usar. E a terceira história é uma história que mostra que muitas vezes a gente precisa desenvolver soluções tecnológicas dentro de um ambiente em que o problema maior é o de sempre, é a captura do dado, ou a qualidade do dado, ou a origem do dado. O que é muito difícil em ciência de dado. Dado médico mais rico que eu conheço está numa coisa chamada evolução do paciente ou história clínica do paciente. São dados não estruturados. Eu sempre conto essa história porque eu sempre fui preceptor, então discutia com os residentes na saída dos consultórios, e um dia um residente veio para mim, mostrou que ele tinha, na tela eu estava acompanhando a consulta dele, e ele escreveu BONG. E eu perguntei para ele, o que é BONG? Ele disse, boca, olho, nariz e garganta, nada.
assim que... Imagina como é que é pesquisar dado dentro do mundo médico. Médicos inventam coisas. O tempo todo eles criam siglas ou escrevem anotações que só ele mesmo entende. Então, quando a gente faz pesquisa de dado em dado não estruturado, é um grande desafio. E a maioria dos dados estão lá. Os dados de grande valor diagnóstico, prognóstico, médico, dados que a gente precisa captar estão dessa forma. E aí a Mônica Padilha nos ofereceu um desafio. Isso foi logo no meu primeiro mês de gestão da EBSER, que era uma coisa muito simples. Era participar da plataforma de captura internacional da OMS de dados de pacientes que tinham sido internados por Covid. E aí era fácil, era só minerar os dados dentro do prontuário eletrônico do paciente, onde estava tudo não estruturado. E tínhamos 3 meses para fazer isso. Resumindo, foi um baita desafio tecnológico, não foi fácil como a gente pensava. Em princípio, para a gente encontrar os doentes, né, o que parecia ser muito simples não foi. E foi preciso desenvolver uma ferramenta tecnológica, agora sofisticada, que fazia processamento de linguagem natural, fazia um score de probabilidade para cada um dos elementos que precisava ser colocado na tabela. E outras palavras, nós tivemos que construir um banco de dados a partir de um dado não estruturado. Isso é muito complexo, mas funcionou. Então, assim, eu diria que foi um aprendizado muito grande para nós e mostrou o grande potencial. Me lembro que o pessoal da TI disse, não dá certo, não vai funcionar. E quando a gente foi apresentar os dados, eles olharam, e a gente não conseguiu, obviamente, ter os dados de todos os hospitais que nós temos, né? A EBSER é uma rede o Ricardo comentou, que é uma das maiores redes de hospitais universitários, que a gente... talvez seja da América Latina, com certeza, ninguém tem tanto hospital universitário assim, do mundo eu não sei, porque eu não conheço como isso funciona, mas nós temos 40 hospitais universitários, e isso é muita coisa. E, teoricamente, a gente deveria ter implantado o prontuário eletrônico do paciente nos 40 hospitais, mas isso não aconteceu, como foi dito aqui, ainda é uma discussão, ainda é um problema, que não deveria ser nessa altura do campeonato, mas nós conseguimos extrair dados de qualidades de 27 dos nossos hospitais, compondo um data hub de 18 mil internações de Covid no Brasil, que está lá, anonimizado, como foi colocado aqui no Banco do Rio Grande do Norte, provavelmente em breve disponível para consulta. A experiência, então, para nós e para a OMS foi bastante proveitosa e estabeleceu entre nós, a EBSER e a OMS, uma parceria de ciência de dados que eu acho que ainda vai se prolongar para os períodos pós-Covid. Então, 3 historinhas curtas, mas para contar 3 exemplos ou 3 situações que eu entendo que são desafios no ecossistema de transformação digital, de inovação 4.0, que a gente imagina que está entrando e que precisa desenvolver nos nossos hospitais. Era isso. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Saudar aqui todos os componentes do painel. Eu acho que Ricardo, na palestra dele, já antecedeu um pouco do que a gente produziu no âmbito do Rio Grande do Norte e da sua utilidade, né, para o enfrentamento da crise. Mas eu abordaria sobre outro aspecto, até pediria para, se pudesse mostrar o portal Covid aí, que ele dá uma síntese do que foi essa utilização dos sistemas tecnológicos no enfrentamento da crise. Mas eu começaria destacando que muito do que foi feito só foi possível pelo clima que nós vivíamos naquele momento no mundo, na sociedade. Uma situação de crise, né, de um certo desespero, né, do que fazer diante da situação e da sensação de nos sentirmos no mesmo barco, né? Onde o sentido altruísta, cooperativo, solidário se manifestou, né? E todo mundo chegou em que a gente pode ajudar. E nós tivemos o governo, comandado aqui pela governadora Fátima Bezerra, que esteve aqui ontem, foi de compartilhar decisões, né? Mobilizar todos os recursos possíveis do governo e da sociedade
E, nesse sentido, nós tivemos aí força-tarefa para organizar as ações da CESAP, que enfrentava extremos desafios. Parceria com os poderes, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, enfim, e que universidades, né, institutos de pesquisa, e então esse clima de mobilização, de aceitação e reconhecimento das competências é que fez um pouco o nosso diferencial. Constituímos um comitê científico com representação de vários segmentos da universidade, da CESAP, para pensar, né, e analisar a situação e buscar alternativas, né, para a condução da pandemia. E, nesse sentido tecnológico, o Ricardo já relatou um pouco aqui, tivemos a abertura para não só, digamos assim, despertar o desenvolvimento, mas acolher, digamos assim, produtos e soluções, como foi destacado aqui, que às vezes estavam prontos e que não tinham o uso devido, né? E aí, a partir daí, é onde a gente começa a mobilizar todas essas capacidades, né? E foi assim durante toda a pandemia, para subsidiar a gestão, para desenvolver novas soluções, e aqui é importante destacar esse clima colaborativo. Destaco aqui, inclusive, que o papel do LAIS foi fundamental, e esses resultados só saíram, né, Ricardo? Porque a gente tinha uma parceria, um envolvimento com a equipe da secretaria, que sabia o que era regulação, que enfrentava suas dificuldades. E aí, na parceria com a universidade, Liane, que hoje é adjunta da secretaria, que destacando o papel das mulheres, foi para dentro da regulação. Valéria, que está aqui, eu não a vi, não sei. Foi chave, porque ela já estava nesse processo da gente repensar a regulação. Então, foi toda essa equipe do LAIS com a equipe da regulação que possibilitou produzir o Regula RN, que foi uma referência para a sociedade como um todo, não só um instrumento de regulação, mas para os órgãos de controle, e que passou a ser referência nacional, né? Quando eu falava nas reuniões dos secretários, o pessoal ficava... Eu digo, vamos conhecer para que vocês possam possibilitar isso. Ao mesmo tempo, tivemos também envolvimento de outras instituições. O Ministério Público, que já tinha parceria com o LAIS, colocou a disponibilidade do Tô de Olho. Aqui nós temos, se abrir aqui os aplicativos, vários deles. Ricardo já tinha mostrado outros na apresentação dele, mas que além dos do LAIS foram também desenvolvidos, né? O IMD também teve participação na cooperação que já tinha, desenvolveu um sistema que integrava e lia informações epidemiológicas, que foi o SUVEP, né? Quer dizer, o teleatendimento, que já foi aqui mencionado por Ricardo no início da fala. Então, todas essas foram soluções que possibilitaram uma resposta mais efetiva, né, na ideia de responsividade, resiliência de um sistema que estava sob estresse intenso, né, onde, primeiro, o clima de colaboração, né, de envolvimento, de compromisso social das instituições, inclusive empresariais, que também fizeram aportes, doações ao sistema, né, e de todas as universidades. Principalmente aí na qualificação do pessoal de forma célere e rápida, usando o sistema já disponível, como o AvaSUS, né, e outras iniciativas que tivemos de mobilizar a chamada Rede Potiguar de Educação Permanente, envolvendo todas as universidades do território, né, de forma, digamos assim, ágil, célere, quase que automática, desde digamos assim, o treinamento para testagem até o treinamento para vacinação, né? Isso usando instrumentos tecnológicos, mobilizando toda essa capacidade instalada no Estado, né? Então, eu acho que isso foi relevante para que a gente pudesse responder, né, de forma satisfatória, adequada, às demandas da crise sanitária. E um outro componente fundamental, que esse portal teve um papel, foi exatamente a disputa, Ricardo já tinha chamado aqui, da comunicação, onde a gente tinha informações disponíveis, acessíveis não só aos meios de comunicação, como a toda a população. No momento de uso de instantâneo de comunicação, estavam lá com informações disponíveis.
e a participação na formação da opinião pública, inclusive com bastante referência pela nossa imprensa, né? A Mara esteve aqui ontem, que passou a ter os membros do comitê do LAIS como referência para informação, além do gestor, dos profissionais de saúde, também membros da comunidade científica que estavam analisando, que estavam discutindo situações. Então, tudo isso foram, digamos assim, inovações tecnológicas, não só no sentido clássico, mas no sentido também de você mobilizar as capacidades, construir novos arranjos de interação, de diálogo, para dar resposta. Aqui, Nésio, nós não tínhamos as condições, nem tivemos de criar e usar, como você bem destacou aqui, eu acho que é uma experiência que precisa ser copiada, e eu vou tentar, inclusive, fazer uma boa leitura para a gente discutir possibilidades, mas nós usamos a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPERN, para contratar apoiadores institucionais para a BVS, para atenção básica e vigilância, para atuar nas regiões, chegando junto dos municípios, para enfrentar dificuldades de alimentação do sistema de informação, de rastreio de casos, de testagem, né? Quer dizer, então, esse arranjo, né? Quer dizer, usando, inclusive, mediações tecnológicas, foi que possibilitou que a gente tivéssemos esses resultados. E o RN Mais Vacina foi mais um produto excepcional, né, que Ricardo já demonstrou aqui, e que nós já estamos negociando para usar para todas as nossas vacinas, que hoje não tem base nominal, não tem como você fazer avaliação, né, e usar essas bases de dados para fim de produção do conhecimento, que já está também, como foi mostrado aqui, produzindo resultados, né? Então, acho que esse foi assim um diferencial fundamental e que deixou um legado. Esse legado onde a gente sempre teve a preocupação de desenvolver ações, sistemas, arranjos, propósitos inovadores, né, que fortalecessem o sistema, mas que fossem permanentes, né? Então, por exemplo, o Regula Leitos Covid, ele hoje está sendo usado no Estado para regular todos os leitos. Começou com o UTI, está sendo usado para regular todos os leitos, né? A mesma tecnologia e o conhecimento da regulação está sendo implantado para regular toda a parte de ambulatorial de alta complexidade, né? Substituindo um antigo sistema que estava completamente desintegrado, né? Essa parceria também tem avançado para a gente implantar a gestão dos hospitais, a parte da vigilância epidemiológica nos hospitais, com a informatização dos núcleos de vigilância hospitalar, né? Enfim, e também avançando para que possamos qualificar as pessoas, porque eu acho que esse foi outro diferencial. Não é só botar um sistema no ar, como você destacou, que às vezes fica lá parado, porque as pessoas, se não forem motivadas, se não perceberem os resultados daquilo para o seu trabalho, para facilitar acesso, então foi um investimento em chegar junto das pessoas que iriam fazer regulação. Então, esse processo de educação permanente, usando a mediação tecnológica, foi o grande diferencial para que isso tivesse sucesso, né? E tudo isso num regime colaborativo, onde o Estado tinha escassez, diferente de Nésio, que tem 4 milhões de habitantes e tem um orçamento de 4 bilhões por ano, o Estado do Rio Grande do Norte tem um orçamento de 1 bilhão e 600, entendeu? Então, e que no primeiro ano da pandemia teve um aporte de recursos federais que foi satisfatório para a gente implantar a rede, que aí foi também uma decisão, né, de inteligência de quem tinha trajetória. Em vez de fazer investimentos transitórios, foi investir numa rede regionalizada, distribuída em todo o Estado. Nós aqui recebemos pacientes de Manaus e tivemos um momento onde a sobrecarga, a demanda por leitos na região metropolitana de Natal era intensa, mas nós tínhamos o Regula que mostrava onde tinha leito e onde estava essa maior demanda por leitos diária, porque a gente tinha em tempo real, não era olhar, não, era olhava na hora, você tinha quantos estavam na lista, quantos estavam, enfim,
em cada região, e a gente mandava paciente daqui para Mossoró, para Caicó, né? Porque estruturamos isso, né, com base num planejamento, né, de trabalhar em função daquilo que se previa, em termos de ocorrência de casos, e de atender as necessidades mais próximas de onde a população iria demandar atenção, né? Então, acho que assim, foi um aprendizado, é bom que se diga, desafiador, mas também muito sofrido em muitos momentos, quando a gente tinha 150 pacientes e sem condições, porque é importante destacar, nós tivemos um momento que não tinha respirador, não tinha ventilador, não tinha onde adquirir, né? Quer dizer, e você desesperado tentando fazer todas as possibilidades. E nós aderimos a todos os apoios, não recusamos nenhum. Aderimos o Todos pela Saúde, que inclusive incorporou alguns equipamentos, né, na nossa rede, ofertou tecnologia de gestão clínica de beira de leito, né, que ainda hoje a gente está buscando trabalhar, né? Então, assim, foram essas inovações que possibilitaram, com a utilização adequada, uma melhor, né, resiliência do sistema e essa capacidade de responder, né, diante da situação pandêmica. E acho que o mais importante é que esses legados eles estão tendo uso e vão ter cada vez mais para a gente estar qualificando o sistema. E, inclusive, a análise de informações, de dados, né, tudo isso que a gente tem possibilitado, digamos assim, conhecer com mais profundidade, que aqui também destaco a importância do comitê, inclusive nessa produção, que desenvolveu um indicador composto no Estado, que também teve grande utilizado junto com a RT, que o Laís desenvolveu, e a análise de tendência que a gente fazia semanalmente durante o período, depois quinzenal. Hoje mesmo tem reunião do comitê, daqui a pouco, para a gente analisar se vamos tirar a máscara aqui em ambiente interno ou não. Vamos analisar as informações, como é que está. Então, tudo isso, quer dizer, foi o que como a governadora destacou ontem, referência na ciência, uso da ciência, né, do conhecimento aplicado para possibilitar uma condução mais adequada, né? E a adequação ao contexto local, as condições que nós tínhamos e a importância, né, decisiva necessidade de uma cooperação mais forte que se mantém na condução do sistema no dia a dia. Quer dizer, foram aprendizados que ficaram e acho que agora nós temos muitos outros desafios, né, pós-pandemia, que é usar todos esses sistemas tecnológicos de comunicação para continuar enfrentando os desafios históricos da saúde pública. Não é à toa que a CIF está aqui em debate. Doenças negligenciadas continua sendo um problema muito sério no Brasil, porque ela não aparece, não é visibilizada, né, não tem prioridade na agenda, né, não tem investimentos necessários, porque, como analisamos há muito tempo na saúde pública, doença de pobre não tem prioridade. Então, a gente tem buscado trazer isso, né, essa contribuição do Laís para a gestão dos casos na sífilis, a gente vai incorporar também na gestão da saúde pública no Estado e estamos buscando não só incorporar todas essas ofertas tecnológicas, né, todos esse desenvolvimento, como também colocar o desafio para novos desenvolvimentos que a gente precisa. E Giliati ele colocou um exemplo aqui de 2013, foi Giliati, você estava lá? Eu cheguei no Ministério em 2003 e nós tínhamos 300 sistemas no DataSUS naquela época identificados. Nenhum se comunicava com o outro, isso que o Ricardo já tinha falado também. Cada secretaria, como o DataSUS não dava resposta, desenvolvia seus sistemas, né? E nós podemos dizer que nessa nossa trajetória, nós fomos um mau exemplo, né? Porque mesmo com os sistemas tecnológicos atrasados, o cartão SUS, quando foi lançado, né, tinha a pretensão de ser essa base de dados nacional e ele realmente não cumpriu o prometido pelas opções erradas na época, né? Então, assim, eu acho que nós temos todo esse desafio de fazer com que essas soluções venham realmente a se incorporar ao sistema e, para isso, a gente precisa, primeiro,
qualificar os profissionais. Investir na educação permanente é decisivo, né? Mostrar o seu valor de uso, a sua utilidade. E entender que sistemas são, digamos assim, recursos, ferramentas de mediação entre humanos, sujeitos que têm vontades, desejos, subjetividade. Se a gente não trabalhar na gestão esta dimensão, seja na gestão do serviço, seja na gestão do SUS, a gente não terá sucesso no uso adequado e oportuno e produtivo das tecnologias de informação dos ecossistemas. Então, o nome eco já diz, de relações. Então, a gente precisa priorizar e trabalhar essas relações dentro do sistema de saúde, desde a atenção, a vigilância até a gestão, para que a gente possa ter sucesso. É um pouco essa a minha contribuição. Obrigado. Por favor. Thank you for inviting me to this Café com Ideas. I didn't know exactly how it was the format, but Muito obrigado por me receber no Café com Ideias. Eu não sabia exatamente como ia ser a forma dessa sessão, mas eu não tenho nenhum slide. Obrigado. Eu gostei muito das perspectivas fornecidas nessa mesa. Talvez a minha seja um pouco mais curta, porque eu estou trazendo aqui a minha iniciativa junto à universidade durante a pandemia. Antes da pandemia, eu era apenas um professor de biologia molecular na minha universidade. Eu trabalhava no laboratório, ficava me dedicando ao estudo da malária e estávamos fazendo isso em vários lugares, na África, como no Congo e Gana, e estávamos interessados na malária como doença assintomática, porque a malária na África 50% das pessoas têm a malária assintomática. Então, quando surgiu a Covid-19, pensamos que a única forma de resolver a questão do contágio rápido, por já estarmos analisando o fato das pessoas assintomáticas apresentarem e transmitirem a doença, eu resolvi propor à universidade imediatamente adaptar o nosso laboratório hospitalar para o vírus do Covid. E a universidade concordou bem rápido e tivemos que, assim, desconstruir o ecossistema tecnológico que existia na universidade e, assim, construir novos ecossistemas que eram apenas dedicados ao diagnóstico de Covid-19. Na época, não tinha outra maneira na Espanha, nem em Madrid, porque ficou tudo muito complicado. Mas desde o início, dia 26 de março de 2020, começamos essa iniciativa da Rede ABIC de Laboratórios Diagnósticos. Todas as pessoas que colaboraram, assim como o meu laboratório, não é? Em vários outros, eles criaram uma rede de especialistas para fornecer o diagnóstico, basicamente, para aqueles que não estavam sendo diagnosticados, como pessoas idosas que não podiam sair de casa. Então, o nosso foco foi atender os asilos e mantê-los livres de Covid, porque na época a maioria das pessoas estava morrendo da doença. Então, o que aconteceu foi que nós aprendemos vários temas diferentes em relação aos ecossistemas tecnológicos e como uma pequena parte dos ecossistemas pode reunir bastante experiência, como a minha, por exemplo, que fiz umas anotações que eu queria compartilhar com vocês.
coisas que eu acho que são importantes e fazem com que um grande empreendimento possa vir de uma parte pequena, que normalmente não é ouvida. Eu aprendi que a inovação na saúde, de forma geral, é orientada para questões econômicas, não tecnológicas. Isso é verdadeiro, mas também nos conectamos com valores sociais, porque o nosso desenvolvimento surgiu com a crise e, basicamente, o nosso foco foi aliviar o estresse social, o medo da sociedade de corrigir vários problemas que o sistema já tinha. E percebemos que as interações na dimensão sociocultural da inovação são essenciais. Não apenas a inovação que acontece dentro do laboratório, que às vezes não faz sentido para o ambiente social. Então, tentamos dar sentido a essa inovação que nós estávamos vendo no laboratório. Então, a partir daí, pensamos que o investimento na pesquisa e desenvolvimento na saúde pública é essencial, não apenas porque existe um valor social e econômico na saúde, mas por conta dessas três coisas em conjunto. Porque quando falamos em saúde, também estamos falando em valor social e econômico para a sociedade. Existe um outro tema que eu acredito que era importante na época e agora mais do que nunca, que é quando as pessoas estão fazendo testes na universidade, tem questões legais e éticas envolvidas do ponto de vista da tecnologia que está sendo usada. Então, muitas das pessoas colaboraram nesse empreendimento, no qual as pessoas com conhecimento básico da parte ética, porque muitos deles trabalhavam com análises clínicas ou experimentos com animais, então eles já sabiam qual era o foco das questões técnicas na pesquisa. Mas também para dar aos estudantes da universidade essa questão ética, que é muito importante conhecer o que a tecnologia tem em relação à ética e o que deve à sociedade. Então, não adianta procurar inovação em ecossistemas se não for do ponto de vista econômico ou então social, mas se pensarmos numa rota para o futuro, isso tudo está junto. A produtividade, o crescimento econômico, a saúde, e não apenas essa questão rápida, como, por exemplo, o diagnóstico desenvolvido, mas como isso vai deixar um legado e como isso vai se transformar em novos projetos. Então, depois de 100 dias de quarentena, desenvolvemos um sistema para manter toda a universidade livre de Covid e que persiste durante 2 anos. Acima de tudo, o que nós fizemos foi ter um projeto grande que permitiu colaborar com mais de 40 grupos diferentes para desenvolver novas tecnologias no campo não apenas do Covid, mas também outras pandemias ou doenças potenciais. Então, quando algo é transformado, quando a construção acontece porque existe uma infraestrutura que é criada, mas que existe uma colaboração mútua, agora focamos em algo que eu acredito ser importante,
que é um novo paradigma da instituição, no nosso caso, a pesquisa e a investigação científica. Antes, a pesquisa universitária era considerada um laboratório individual, trabalhando para um objetivo específico e vários objetivos diferentes em cada uma das faculdades. Agora todos temos um objetivo em comum e tem vários planos diferentes em que cada laboratório vai participar numa etapa de desenvolvimento de qualquer ferramenta, que é uma nova forma de analisar a parte da pesquisa na universidade, e acho que isso é muito importante, porque antes ficávamos bem mais isolados e agora nós estamos mais juntos, não só para trazer ferramentas, mas também para trazer algo para a sociedade. Tem outro ponto que eu acho que é importante. Antes de falar da parte da digitalização, eu queria saber se vocês sabem que existe um problema de digitalização nas áreas rurais, porque lá no interior de vários países, eles não falam a língua que se fala na capital. Por exemplo, em Gana, tem 40 línguas diferentes que as tribos falam. Então, nem sempre você consegue encontrar uma linguagem em comum que vai traduzir o que você está querendo dizer em relação a diagnóstico, qualquer questão relacionada à saúde. Então, é muito importante poder fornecer um letramento na digitalização em todas as línguas que podem não ser a língua oficial de um país, porque é preciso traduzir as tecnologias para essas línguas faladas nas ruas, onde as pessoas precisam dessa tecnologia. E eu acredito que grande parte da população mundial não fala as línguas oficiais dos seus países. E são muitas línguas diferentes mesmo. É o tipo de coisa que é preciso prestar atenção quando você vai fazer um plano de saúde global. Então, falando com pesquisadores do Brasil, Martefânia, que está fazendo isso mesmo, traduzindo essas questões da saúde para as comunidades locais, porque essa é a única maneira que eles vão entender a saúde. E a saúde deles é a nossa saúde também. Então, com isso, eu concluo a minha apresentação. Obrigada. Professor José Manuel. Bueno, me toca hablar al final, no es para cerrar, pero de alguna forma ya han hablado muchas cosas los colegas. Yo después tengo la presentación un poquito más estructurada, pero ahora me voy a permitir hacer algunas digresiones en torno al foco de este congreso y a la particular situación de que estamos hablando de innovación después de una situación tan compleja como una pandemia. Entonces, yo diría que, para empezar, quisiera plantear que la innovación siempre parece que hay una disrupción, siempre que hay una brecha en el sistema y hay una falla en la Matrix. Estamos viendo que algo no funciona. Y ahí es donde el ser humano, nosotros tratamos de encontrar una solución, tratamos de encontrar una forma de ir adelante. Puede ser, como lo decía aquí el profesor, ante una falla de los sistemas de educación que no logran llegar a las comunidades porque no hay una barrera idiomática o cultural, en fin. Muchas veces nosotros en la historia de nuestra carrera hemos tenido que enfrentar eso. A mí me tocó muchas veces en Chile, trabajando, por ejemplo, en el programa de salud rural, que me tocó conducir casi 3 años, a comienzos de los 90. Trabajamos con comunidades indígenas en zonas aisladas, que no tenían barreras culturales tremendas. Por ejemplo, recuerdo que hicimos un programa de proyectos de salud rural, así le llamábamos, con financiamiento municipal, con financiamiento del Estado, y
las fallas ahí que aparecían en la Matrix eran tremendas. O sea, los proyectos que se hacían a veces tenían que ver con cosas tan sencillas como, por ejemplo, comprar una carreta para poder llevar a los pacientes y los insumos de un lugar a otro, porque no tenían ninguna forma de hacerlo. Hablo de hace bastante tiempo. Entonces, esas fallas que vivimos hoy día, yo creo que vemos permanentemente que motivan la innovación, bueno, fueron muy potenciadas por la pandemia, un ciclo muy particular, en que el encierro nos ayudó a mirar con otro foco todo lo que estaba ocurriendo, y esto es una cosa mundial, no es una cosa ni particular de Brasil ni de nadie, pero de alguna manera también ahora vamos en un camino de salida, eso esperamos, y tal vez el foco hay que ponerlo en cómo consolidar, cómo ampliar la mirada, como aquí lo decía Cipriano, cómo consolidar, cómo hacer que esto funcione de una manera continua. Es un tremendo desafío, porque también la propia ansiedad de la pandemia todavía nos impregna, nos hace pensar de que todo tiene que ir a una cierta velocidad que a lo mejor no es la que necesitamos, no es la que resistimos como sociedad también. Hay un tema de velocidad y de ansiedad que nos está a veces contaminando permanentemente. Y voy a hacer un paralelo con los temas de la resiliencia. Por una casualidad bien particular, hace una semana atrás, sin saber de este congreso, estuve revisando el tema de resiliencia. Yo soy pediatra y de alguna manera me interesa, y lo he visto muchas veces en mi vida. Mi mujer es psicóloga infantil, entonces muchas veces hablamos de estos temas. La resiliencia, para que ustedes sepan, se compone de esta capacidad de emprender un desarrollo después de un trauma grave. Y las investigaciones iniciales, y las que se han hecho, son de personas que sobrevivieron a los campos de concentración, traumas gravísimos, en fin. Y ahí apareció un neurólogo, Cyrulnik, me parece que es su apellido, que armó esta teoría que hoy día es muy reconocida. ¿Qué es lo más importante en esto para construir resiliencia? La segurización. Si un niño vive en un ambiente de seguridad y conoce y ve que hay respuestas predecibles, su desarrollo y su capacidad de hacer nuevos emprendimientos va a ser mejor. Lo mismo en un sistema de salud. Yo diría que tratémoslo como si fuera un niño. Démosle al SUS, que es una obra muy particular, esa capacidad de reemprender, de que todos estos desarrollos no sean disruptivos, sino que se vayan incorporando suavemente en la operación y en la gestión del SUS. Yo creo que entonces tiene que ver también con los ciclos políticos, las transiciones, en fin. Yo, como OPS no intervengo en esos temas, pero yo creo que hay una sensación aquí en Brasil de que hay que cuidar mucho el sistema que tiene. Entonces, la segurización, ese concepto nos permite ir introduciendo todo lo que aprendimos ahora de manera suave en el sistema de salud. La capacidad de recuperarse también. ¿Qué significa eso? Que hay un valor que se agrega que no estaba antes, cuando vemos que podemos hacer un cambio que permitió, en el caso del sistema de salud, salvar vidas. Aprender cosas que no conocíamos, cambiar nuestras dinámicas. Esa capacidad de fortalecernos como sistema de salud, yo creo que es fundamental, y aquí la vemos en esta primera reunión después de mucho tiempo en que estábamos todos aislados. La capacidad de relacionarse también. Si hay una familia, un niño que tiene esa capacidad, que tiene una red de apoyo, que tiene una capacidad de transmitir lo que le pasa y no sentirse fuera del mundo o desconectado, hace una gran diferencia. Lo mismo acá. Entonces, todo lo que se haga por compartir, por comunicar de una manera, yo diría, casi amorosa, lo que ha ocurrido en este tiempo, contribuye a que el sistema de salud tenga una proyección hacia adelante mucho más fluida. Por último, hay un tema que es bien interesante, que es el de la cultura. Por ejemplo, la cultura aquí de las poblaciones originarias, la cultura de las propias ciudades. La cultura del SUS es muy particular, yo diría que para mí casi única, porque veo pocas digresiones en torno a las diferencias ideológicas, veo bastante pocas digresiones. Hay algunas, yo lo sé, pero no son brutales, no son dicotómicas absolutamente. Hay siempre una capacidad de acuerdo que está dada por la historia, que es un sistema de salud que se creó
bastante recientemente. Entonces yo diría que esos elementos nos permiten mirar la innovación dentro de un ámbito de la resiliencia de forma yo diría, más sistémica, dando cuenta además de lo que nos ha pasado a nosotros como sociedad y como personas. Yo creo que hay un cambio fundamental. De hecho, podemos hablar de estos temas. Antes era una cosa bastante curiosa que no hablábamos de estos temas. Así que yo en ese sentido, como OPS, diría que estamos abiertos a ese proceso, ¿ya? La verdad es que OPS acompaña los desarrollos de los países, da un soporte, en el caso de Brasil, colabora muy cercanamente a todos estos procesos. Estamos aquí trabajando con Eduardo en innovación, estamos trabajando en laboratorios de innovación nuestros hace mucho tiempo de atención primaria. O sea, hay un acompañamiento permanente. Entonces, yo finalmente quisiera, con esta mirada, les quisiera proponer para avanzar en conjunto, ¿ya? Como cooperación y como LAIS y con todas las instituciones que hay acá, con ese foco, yo creo que debiéramos avanzar a tener una relación de la misma manera, en que la innovación, por ejemplo, cuando acá se fue nuestro amigo, el presidente de CONAS, Decio, se fue. Cuando hablamos, por ejemplo, de una gran innovación que ellos están realizando en el sistema de salud, que aparentemente acá también se está realizando, que es de ocupar una fórmula jurídica para darle un vuelco al sistema de salud y que tenga una capacidad de reacción y de impacto, bueno, analicémosla en el marco de esta propuesta, en el sentido de que la innovación que se produzca tiene que ir hacia una incorporación virtuosa dentro del SUS. Aquí hay una palabra en Brasil que a mí me gusta mucho, que se llama aprimorar. Y yo casi la tengo como un comodín ya. Porque ese aprimorar involucra no hacer una disrupción, sino que entender que el cambio tiene que ir hacia una incorporación que permita pasar a otro estado. Entonces, creo que tenemos que generar una agenda de innovación, por eso yo estoy acá. LAIS se incorpora como un centro colaborador de OPS, lo que significa que hay una relación permanente en que nos hacemos estas preguntas, no solo en el ámbito tecnológico. Yo quisiera aquí separar innovación estrictamente de, tecnología como la entendemos hoy día, que es la tecnología digital, entonces, magnífico, pero hay otro tipo de innovaciones también, ¿ya? En las ciencias humanas, en las ciencias sociales, en los sistemas y servicios de salud. Entonces, tenemos que ser capaces de incorporar el concepto de una manera amplia, no más amplia, ya creo que es nueva, sino que amplia. Entonces yo les propongo una agenda, que a lo mejor podamos conversar más adelante, allá en OPAS, en que tengamos un diálogo permanente. En OPAS se hacen frecuentemente estos diálogos, temas más estratégicos en el sentido de la gobernanza, pero yo creo que esto es transversal a la gobernanza, cruza la gobernanza, ¿ya? Así que encantado de estar acá, que les propongo esta agenda. Me gusta mucho la mirada del Congreso y juntemos paradigmas, hagamos esas fusiones que nos permitan mirar de manera, una perspectiva positiva lo que viene para adelante. Eso. O tempo andou bastante, né? E aí eu queria fazer mais uma rodada, Cipriano, mas não vai dar para a gente fazer. Eu vou fazer o seguinte, para poder permitir que o público participe, eu vou abrir para 2 perguntas. Aí eles podem, quem quiser fazer as perguntas, podem escolher para quem vai fazer as perguntas. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui, Giliato, de tudo, Rifat, do que foi falado, né? Então, eu acho que foi assim, consenso da nossa discussão, das apresentações, a questão da importância dos ecossistemas tecnológicos. Eu acho que isso foi um consenso entre todos. Agora, alguns pontos foram colocados aqui, eu anotei de cada um que trouxe aqui, né? Por exemplo, Giliato, ele falou da questão da construção e que não vale a pena somente desenvolver tecnologia e jogar as tecnologias, porque provavelmente pode ser que isso não tenha aplicação nenhuma. Então, é uso de recurso que não vai
que não vai ter finalidade, não tem efetividade. Então, não é a tecnologia. Tem um conceito todo de incorporação tecnológica. Rifat, o professor Rifat, ele falou dessa questão, inclusive trouxe um ponto importante, que é a lógica de financiamento. Então, acho que é impossível a gente pensar em controlar e melhorar o sistema de saúde se não pensar na lógica de financiamento, principalmente no SUS, né, Cipriano? Eu acho que essa questão de fortalecer o SUS, pensando numa lógica mais moderna de financiamento, é importante. Eu ia colocar para Nésio, ele teve que sair por conta do voo dele, então Nésio estava voltando para onde ele mora, lá no Espírito Santo. Né, mas qual seria, disso que ele fez, como é que a gente consegue, Cipriano, levar isso para nível de Brasil? Coloquei aqui para o colega Eduardo também, que essa ideia pode ser a ideia que a EBSER está precisando. Só que, em vez de fazer a nível de Estado, fazer a nível dos 40 hospitais. Eu acho que assim, é uma ideia interessante. O professor José Manuel, ele trouxe 2 pontos importantes. Ele falou de modelos econômicos e sociais. Então, os ecossistemas, as inovações, eles têm que impactar na economia ou na sociedade ou nos dois, né? Cipriano trouxe uma coisa, Cipriano, que eu falei, mas você trouxe melhor, que foi a questão das cooperações técnicas. Então, de fato, o que nós vimos aqui no estado do Rio Grande do Norte foi um sistema de saúde no Rio Grande do Norte responsivo e resiliente, graças não somente aos ecossistemas, mas porque esses ecossistemas eles foram incorporados por meio de cooperação técnica. Governo do Estado, universidades, ministérios públicos, então foi muito importante isso, municípios e o setor econômico. Então, o setor econômico que sofreu bastante em algumas áreas, muitas vezes cooperou de maneira bastante resiliente e responsiva. Entendi que aquela ação criaria um dano para a atividade econômica finalística deles, mas mesmo assim atuou. Eu tive esse privilégio de observar isso de perto, porque eu participei do GT Econômico, como membro do comitê científico, não como membro do LAIS. Então, assim, eu vou abrir para perguntas, 2 perguntas, que aí vocês podem colocar. Olha cá, por favor. Boa tarde. Uma para o Cipriano, que é a mesma para o Rifat, né? Passamos a pandemia, estamos no final dessa pandemia neste momento. O que a gente aprendeu com a pandemia a partir da próxima que virá? O que a gente aprendeu? Todos os casos que foram descritos, todas as experiências foram exitosas. Conseguimos chegar até aqui. Agora, o que a gente aprende para a próxima? Ela vem daqui a 5, daqui a 10 ou antes. Mas o que os nossos sistemas aprenderam para que eles não permitam a gente chegar ao momento que chegou, de colapso, né? E o que nós podemos aprender a partir dos ecossistemas que foram apresentados aqui. Então, eu queria a experiência do Estado e a tua vivência, Rifat. Really excellent question. So what have we learned? Foi uma excelente pergunta. O que aprendemos, então? Primeiro, para mim, o que eu aprendi de mais importante foi que a crise resolve as coisas mais rápido. Nunca fizemos tão rápido antes. Mesmo a tecnologia trazendo informações que já existem, tem regulações, não é, que impedem isso de alcançar o potencial. Dentro de poucos meses, 100 candidatos a vacinas surgiram, o que não tem precedentes. Vocês ouviram falar o exemplo dos diagnósticos, um número incrível de novos diagnósticos. Então, a ciência já existia e permitiu aproximar o espaço por conta da crise ser tão grande. Mas, mesmo tendo as regulações, o avanço foi rápido, assim produzindo tecnologias que puderam ser usadas. Segundo, uma coisa muito importante que tem a ver com as discussões é que percebemos que essa é uma pandemia que tem muito a ver com problemas sociais, não é apenas um problema do sistema de saúde, porque se o sistema de saúde é afetado, a população também é afetada, a economia também é afetada, e sem ter uma rede social, de bem-estar social ou de seguridade social, toda a sociedade é afetada, como foi visto na América Latina, principalmente.
Então, uma abordagem interdisciplinar envolvendo toda a sociedade surgiu de forma orgânica. A terceira coisa importante, em termos de lição aprendida, para mim, foi que foi uma lição muito importante mesmo, que foi o emprego de um sistema de resiliência que tem 4 lados, tentando ver o que está lá fora, o que vem em seguida, ao invés de ficar parado esperando. Inclusive, eu estava na Tailândia em janeiro de 2020. E eu estava tendo uma discussão com um colega lá que estava muito preocupado com o pico de casos em Wuhan, de pneumonia. E eu, inclusive, estava escrevendo um livro com ele sobre pandemias. Então, eu fiz, vamos esperar, né? Talvez seja um outro caso de epidemia de SARS. E depois de poucas semanas, tudo explodiu. E ninguém estava preparado, ninguém prestou atenção nos sinais. Essa é uma lição importante a aprender, pensando quais são as fronteiras da inovação que já estão disponíveis, como eu já mencionei. Como podemos usar isso para nos preparar para a próxima pandemia, para assim responder, mas também sermos resilientes em relação a todas as outras instâncias da saúde. São as principais lições que eu aprendi. Obrigado. Né? Eu acho que a chamada Covid longa, as consequências da pandemia, do ponto de vista científico, do impacto sobre o sistema de saúde, é um aprendizado que a gente ainda está construindo. Mas creio que nós aprendemos que é necessário trabalhar colaborativamente, cooperativamente, usar as soluções que estão disponíveis, as capacidades institucionais, para que a gente possa responder a situações de emergência, de crise pandêmica, que, como você destaca, poderão ocorrer em muito breve. E creio que também aprendemos ao mostrar as nossas debilidades, as debilidades do sistema de saúde, do sistema de informação, do sistema de vigilância, dos mecanismos assistenciais e nos colocar os desafios para superá-los, né? E eu acho que a incorporar digamos assim, o conhecimento, né, as tecnologias desenvolvidas, as inovações para superar esse problema, eu acho que é um outro aprendizado que a gente carrega. Mas, por outro lado, nós temos o desafio de trabalhar a inércia. Porque, apesar do SUS ter toda uma tradição, ele também carrega inércia e, como toda instituição, permeada por interesses que o atravessam. E essa inércia é muito forte para, né, resistir a mudanças, a inovações. Então, isso também é um outro desafio que temos que ter em perspectiva e ter muita clareza de usar esse aprendizado para mobilizar pessoas, recursos, instituições, saberes, para impulsionar esse processo de mudanças, né, que Heráclito já dizia, tem que ser permanente, né? Então, acho que esses são desafios que nós carregamos desse aprendizado da pandemia. Porque a solidariedade, no momento da crise, estamos no mesmo barco, todo mundo está ameaçado, é fácil. Quando passa a crise, a gente volta ao leito normal das coisas, a competição prevalecer sobre a cooperação, né? Então, é preciso também resgatar essas experiências positivas, altruístas, colaborativas, de pensar, né, que todos nós, para termos a garantia do direito, temos que dar a nossa contribuição e entender que só numa sociedade mais justa, mais igualitária, né, é que a gente poderá ter garantia do direito à saúde e ter menos, digamos assim, sobressaltos. E sem falar na questão ambiental, que daria outro debate aqui, já que o tema é ecossistema, né, que todos nós precisamos entender que as pandemias e epidemias têm como causa básica esse desequilíbrio da relação homem-natureza. Obrigado, já falei demais. Obrigado, Cipriano. Eu vou fazer uma pergunta, vou aproveitar a ideia de Cal, fazer uma pergunta para 2 pessoas. Aí vou pedir só que sejam breve, para o Giliati, né, e outro para o Roberto Tida. Vou colocar para o Roberto Tida, eu vou fazer uma pergunta pegando uma ideia de uma discussão com o professor Rifati. Mas para o Giliati, qual o principal desafio para a RNDS agora? Essa é a pergunta. E para o Roberto, pegando esse mesmo gancho dessa questão da RNDS,
e com base na pergunta do K.O. e numa discussão que eu tive num debate com o professor Rifati, como a OMS olha hoje a questão da possibilidade, estou falando despacito em português para tentar ser mais fácil de entender, como a OMS olha hoje a possibilidade de termos dados para a saúde global, dado global de saúde. Traduzindo, é como nós vamos conseguir ter um banco de dados mundial de saúde para a prevenção de novas pandemias. Então, vamos começar por Giliati. A RNDS é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Basicamente, é um repositório nacional de dados clínicos. Várias instituições, estabelecimentos públicos, privados de saúde, eles enviam dados para esse repositório nacional e se comunicam através de um barramento de interoperabilidade, um conjunto de web services. Foi bastante amadurecido durante a pandemia de Covid. O que eu acho, Ricardo, o grande desafio é que o dado clínico hoje, ele é um dado que ele é rentabilizado. As empresas, uma empresa de prontuário eletrônico, por exemplo, essas grandes empresas, não vou citar nenhuma não, mas ela, a partir dos dados, ela consegue, se ela tem uma rede de laboratórios, hospitais, outros serviços de saúde, ela pode criar um conjunto de rentabilizações em cima desse dado. Monetizar, exato. E aí, você pergunta, qual é o interesse dessa empresa em disponibilizar essas bases, esses dados, para um grande repositório nacional que, em tese, pode até ser consumido aí por outros serviços, enfim. Claro que existem diversos mecanismos para você tentar evitar isso. Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, que é um desafio do mundo, né? Para você integrar esses sistemas de informação num repositório interoperável, né? Tentando cumprir aquele preceito de que o dado é do cidadão. O cidadão ele tem o direito, né, de acessar o... No Brasil hoje, você não tem uma legislação para isso. Então, você não tem uma regulação desse processo. Seja em forma de lei, seja em forma de alguma instituição que consiga fazer as mediações necessárias, as padronizações. Eu acho que esse hoje seria o grande desafio. Um marco legal, acompanhado de algum arcabouço político-institucional, que conseguisse conversar com o setor público, que conseguisse conversar com o setor privado, né, e não só estabelecer padrões, né, mas também criar constrangimentos para que esse dado ele seja de fato enviado, né, porque a gente teve, na pandemia de Covid, né, um grande sentimento de união nacional, né, e esse dado ele foi enviado por causa disso, né, uma grande mobilização, né, a saúde estava muito no centro da agenda nacional. Mas, mesmo assim, foi uma parcela ínfima dos laboratórios que enviaram. A gente nunca pode esquecer disso, né? Outra questão, só para concluir, é que existe um custo para você enviar o dado, né? Você tem que customizar os seus sistemas de prontuário, de laboratório, de imagem, para você... E aí as empresas também se perguntam, quem é que vai bancar isso? Né? Principalmente com todas essas instabilidades que a gente tem, né, de muda padrão num dia, né, atualiza o barramento, precisa. Então, eu acho que talvez pensar também em algum fundo de financiamento para que, já que a política de inovação ela é baseada, né, um dos pilares são esses fundos de inovação, de investimento, e a inovação é realizada nas empresas. Então, também pensar essa possibilidade de você ter algum fundo de incentivo a
essa adesão a um barramento nacional de dados, desse repositório, né, que é a RNDS. Giliato, muito obrigado. Roberto, então essa é a questão. Será que vamos conseguir ter um grande banco global, banco de dados global da saúde? Você tem uma missão aí de, no máximo, 6 minutos para tentar responder e a gente finaliza con su fala. Muy brevemente, muy brevemente. Mira, yo te diría que el desafío no es tecnológico en eso en este momento. O sea, las formas de capturar datos, en fin, ya de eso hemos estado hablando durante todos estos días, vamos a seguir hablando, están. El tema más bien regulatorio es jurídico a nivel internacional. Yo te comento que a mí me tocó participar en el proceso de negociación del Reglamento Sanitario Internacional junto con Brasil, que fue, tengo que decirlo, fue el líder de la región, pero todos los países de la región participamos el año 2005, si no me equivoco, en la actualización del Reglamento Sanitario Internacional, que se hizo en Ginebra, en fin, una ronda larga de negociaciones. Ese es el marco que regula todas las acciones y entre ellas la disponibilización de datos respecto a pandemia y a otros elementos de salud. Hay un marco internacional que es, la gente a veces no lo conoce, pero hoy día vimos las disrupciones en eso, por ejemplo, cuando algunos países no disponibilizaron datos y OMS los pedía, pero su marco regulatorio hoy día era bastante débil, que es el reglamento del año 2005. Bueno, eso lo vimos en su momento y habiendo bastante evidencia de que íbamos a tener una situación grave como esta, la conversación allá era ¿cuándo vamos a tener la próxima pandemia? Y los epidemiólogos estaban absolutamente claros cómo podía ocurrir, de qué región del planeta podía venir. No había muchas dudas en eso, por los temas de salud animal, en fin, por el cambio de las vías de comunicación. Había un diagnóstico claro, pero no se llegó a tener un marco regulatorio por razones, yo diría, políticas, de política internacional. El debate fue intensísimo, estuvimos encerrados ahí porque la chairman del grupo nos encerró hasta cerrar la negociación, la ministra de Salud de Nueva Zelanda, y se terminó a las 5 de la mañana con un acuerdo global, pero que fue insuficiente, lo sabíamos. Entonces, les cuento que ahora hace poco hubo una reunión y hay una iniciativa de OMS por hacer un update, por mejorar y actualizar el reglamento. Nuevamente Brasil está liderando la región, ¿ya? Les comento. De manera que hay una oportunidad de influir, de transmitir, a través de OPS podemos hacerlo, en el proceso de incorporar lo que hemos aprendido en muchas materias, también en la disponibilización de datos y llegar a un repositorio, yo diría a un intercambio mundial de datos. Ahora, ¿cuál va a ser el alcance de eso? ¿Cuál va a ser la respuesta? No lo sabemos, pero la puerta está abierta. El informe acerca de esta materia es público, ustedes lo pueden ver. Hay un informe de un grupo de trabajo de hace algunos meses, yo lo leí, y es bastante crítico. O sea, revísenlo, porque ahí hay material para avanzar en la materia y ya está de hecho avanzando con Brasil, digamos, conduciendo un poco no conduciendo, pero liderando junto con otros países la discusión internacional desde la región de cómo va a cambiar el reglamento sanitario internacional hacia una nueva versión, donde se incluye esto. Porque sin esa regulación la tecnología tampoco nos sirve, porque las disrupciones en momentos de crisis os van a ocurrir igual si no tenemos un marco regulatorio y dispositivos tal vez en los países, que fue una gran discusión, cómo los países tenían que permitir permanentemente tal vez tener dispositivos de monitoreo de condiciones que puedan producir epidemias, en fin, es una discusión bastante técnica, pero junto con los datos tiene que verse todo esto y está en proceso, así que les comento que hay un espacio abierto de trabajo. Muito obrigado, gente. Boa noite, a mesa foi extremamente qualificada, parabéns a todos. Muito obrigado.